Evangelho de João, capítulo número 4. Esse texto conta para nós um momento muito especial. Um momento como este, como esta noite. Capítulo 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Interessante que esse texto diz para nós que Jesus ele anda na contramão, literalmente na contramão, do que buscam as pessoas desses últimos dias. Veja só, quando ele veio a saber que os fariseus, eles tinham ouvido que Jesus estava mais famoso que João, ele toma o caminho contrário à fama, ele toma outra direção. Mas o importante para Jesus não eram os aplausos, não era a fama, não era o marketing, mas o importante para ele era realizar o projeto dele. Aí diz o texto assim: deixou a Judéia, deixou a fama, deixou os aplausos, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. É uma informação histórica. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Você pode tomar o seu lugar. Esse texto do Evangelho de João, ele narra para nós, na primeira parte, primeira parte de texto que nós lemos, um Jesus humano que vive as características de sua humanidade. O texto diz aqui que ele tem duas necessidades. Ele sofre com cansaço físico e ele tem sede. O texto diz que ele está ali porque ele abriu mão de aplausos, da fama, abriu mão dos apulpos, e ele está exatamente naquele local, cansado do caminho. Ele deixou para trás toda a fama, toda a honra que estava recebendo. Ele deixou para trás, talvez, muitas perguntas. Interessante, quando nós estamos dizendo que ele é mais famoso que João, ele sai de cena. O texto diz que ele chega neste local e diz o narrador, o historiador de João, diz assim, João diz que ele estava ali cansado da viagem. E ele senta, há um registro que o horário é cerca da hora sexta. É o momento mais a pino do sol. O sol está no seu ponto mais vertical. É um calor abrasador. Há um poço. Ele é homem, mas também é Deus. Ele está sozinho. Ele teria poder, já que não tem ninguém ali, para dizer: água, jorre. E fazer com que aquele poço se transformasse numa fonte, como num geyser. E ele poderia beber um pouco daquela água. Mas ele não faz isso. Ele permanece ali, só, porque os discípulos entraram na cidade para comprar comida. É cansaço, é fome, e diz a Bíblia que de repente chega uma mulher samaritana. E essa mulher samaritana vai àquele local para pegar água. Ela carrega um cântaro. Ali tem uma fonte de água, e ela vai àquela hora, ela não quer se expor. Ela não quer os apulpos, ela também vive numa contramão dessa exposição pública.
ela por outro motivo. Quando ela chega naquele local, começa então esse diálogo. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aquele pedido de Jesus, na verdade, ele não era uma primeira necessidade dele. Aquele pedido de Jesus, na verdade, era uma senha para tentar entrar na história daquela mulher. E é sobre isso que eu quero pensar nesta noite, comigo, contigo, pensarmos juntos. O Senhor, Ele usou de uma estratégia. Ele usou de um artifício, em que no primeiro momento é apenas para atender a uma necessidade dele, mas que na verdade, no final desse texto você vai ver que aquilo que ele usou foi apenas uma maneira de: vamos começar a conversar um pouco? Vamos conversar um pouco? Eu tenho vivido experiências praticamente todos os dias, usando algum tipo de estratégia. A gente faz uma abordagem a partir de um time de futebol, a gente faz abordagem a partir de um trânsito meio perturbado, meio caótico, a gente faz uma abordagem a partir de uma pergunta que aparentemente é uma pergunta meia boba, mas na verdade, aquilo é só um gancho para tentar estabelecer uma conexão. Ontem mesmo, à noite, Deus me deu mais uma experiência tão linda nesse gênero, de você parar no meio da rua com alguém que é alguém de uma certa relevância e dizer para esse alguém: vamos orar? Assim vamos. E você se vê no meio de uma rua, orando por alguém que você não convive, que você não é do teu círculo mais íntimo de intimidade. Porque simplesmente você usou uma estratégia para entrar naquele assunto. Eu fico pensando quantas vezes nós não desperdiçamos estratégias divinas que são colocadas diante de nós. Você já pensou se nesse dia, essa samaritana, que tem um histórico muito complexo de tantos problemas que ela tem. A história dessa mulher é uma história de muita agonia. Porque nada machuca mais que a área sentimental. Nada machuca mais. A área sentimental, ela consegue tirar a pessoa do seu piso, do seu nível. Porque ela pode desencadear um turbilhão de coisas. Dias atrás, uma das top models desse país, que foi capa de revista de tudo, se permitiu ser fotografada com um tremendo hematoma no seu olho. Eu fiquei tentando pensar, uma mulher que teve um histórico, que já foi considerada uma das mulheres mais lindas do Brasil, se permitir ser fotografada e entrar na web, na rede, e eternizar-se na rede, com o rosto quase que dilacerado por um soco, uma pancada, um cotovelo, sei lá o quê. Algo que não vai cair mais no esquecimento. Eu fico pensando nos seus netos, bisnetos, vão dizer: vovó, mas doeu muito isso? Eu garanto que doeu mais na alma que no corpo físico. Mas isso são desdobramentos de dores e de desespero e de batalhas na área sentimental. O interessante é que quando a mulher samaritana chega, ela vem de um histórico muito esbudegado. Ela sabe que ela tem uma situação, mas que ela não é perene, ela não é estável. Daqui a pouco
vem mais uma. Foi assim ontem, com esse personagem, um baita advogado graúdo. E disse assim: olha, já casei 5, eu vou fazer um troço hoje. E a gente escuta isso e clama a Deus: Senhor, dá uma estratégia para a gente consiga entrar aqui por uma via marginal e faça uma volta. E Deus concedeu isso. E de repente, aquela pessoa que começou dizendo: eu vou dinamitar, eu vou fazer algo, está de cabeça curvada, de olhos fechados, e dizendo: ora. E você vê um quadro completamente diferente daquele começo. Eu fico pensando quais eram os pensamentos da mulher samaritana quando ela vai tirar água nesse poço. Porque mais à frente você vai ver quando o Senhor diz para ela: mulher, vai e chama teu marido. E ela diz: Senhor, eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Versículo 18: porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Você consegue imaginar quem consegue suportar 6 relações afetivas numa vida, numa história de vida? Nem se tivesse correndo nos vasos sanguíneos Coca-Cola, Light, Zero ou qualquer outra meleca qualquer. Ninguém aguenta isso. São muitos choques, é muita confusão para uma vida só. É muita confusão para uma vida só. Talvez os pensamentos dessa mulher era dizendo: meu Deus, a minha vida, ela está completamente esbudegada. Se Jesus começa tratando desse assunto com ela, com toda certeza, ela diria assim: eu estou com o 6º e esse carinha aí quer ser o 7º. Ela já mandaria o pé no peito dele, ela já, olha, de homem eu já conheço os argumentos, as histórias. Mas o Senhor começa de uma maneira tão sublime, que passa a ideia que é ela que vai servir a ele. O princípio de Jesus é o mesmo princípio do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. É inexplicável. A Bíblia diz assim, ele fala: eis que eu estou à porta. Como é que você pode imaginar que o maior bate na porta do menor e implora ao menor para entrar no espaço do menor? Como é que você pode imaginar que um Deus criador de tudo, ele diz para um ser humano assim: eu estou do lado de fora, deixa eu entrar um pouquinho aí dentro, porque eu quero cear com você. Mas como? O poderoso, o rico, o eterno, ele quer vir cear comigo. É exatamente isso que o Senhor fez lá com a samaritana. Era o Deus da vida, o Deus do tudo, que está dizendo para alguém que está vivendo os seus piores dias: me dá um pouco d'água. E eu fico perguntando a mim e a você: será que nesta noite de quinta-feira, de alguma maneira, Deus não está usando alguma maneira para tentar dizer para você: vamos começar um diálogo? Vamos começar um diálogo. Das maneiras mais estranhas. Vamos começar um diálogo. Eu tô aqui me diminuindo diante de você. Na verdade, no fundo, o que eu quero é começar um diálogo contigo. Se o Senhor nesta noite pedisse a você se tem água, ou se Ele pedisse a você uma informação: onde fica o bairro da Penha? Será que você teria tempo para dar para Ele uma informação? Sem saber que, na verdade, essa pergunta que Ele tem para você é só uma estratégia para estabelecer uma relação contigo.
A grande mensagem de João capítulo 4 é que o Senhor está desejando estabelecer relações. Ele abre mão de tudo para estabelecer relações. Eu fico tentando pensar, os discípulos, Jesus, vamos conosco lá. Porque em vez da gente ir até lá, gastar tempo, comprar, voltar até aqui, a comida já esfriou. Vamos juntos e nós comemos e depois já estamos alimentados. Ele disse, não, vocês podem ir sozinhos. Eu não posso dizer para vocês agora, vocês não entenderiam. Mas eu vou esperar aqui alguém, porque eu quero estabelecer uma relação. Nesta noite, irmãos, tem coisas que acontecem, que é Deus estabelecendo relações. Hoje à tarde eu fiquei aqui na porta com um caos aqui no trânsito. E de repente passou um carro, uma senhora no volante. E ela olhou, ninguém resiste a um sorriso, eu sorri. E ela também interagiu e abaixou o vidro. Falou, aí é o quê? Falei, aqui é a igreja, a Assembleia de Deus. Ah, meu Deus. É a igreja. E disse para as filhas, vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. A senhora mora onde? Eu moro em Ramos. Falei, pertinho. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Aí ficamos aqui hoje pensando aqui agora, na tarde, na hora do caos. Estabelecer várias placas. Pare um pouco. Você está procurando esperança? Você está com sede? Pare um pouco. Sabe, irmãos, Deus às vezes, Ele cria maneiras para estabelecer conexões. E se eu tenho que agradecer alguém que teve essa ideia de botar todo o trânsito aqui, eu tenho que agradecer. Porque de alguma maneira, pessoas que nunca, não foi um carro, foram vários carros. Um parou e disse assim, mas isso aí é o quê? Eu falei, isso é igreja. Igreja? Uau, eu não conhecia. Eu falei, você também congrega onde? Eu sou da Nova Vida de Inhaúma. E nunca passei por aqui. E está passando hoje e está conhecendo que tem uma igreja. Deus estabelece maneiras. Sabe, irmãos, Deus estabelece maneiras para criar um relacionamento. Às vezes a gente vem por um outro motivo, vem por uma outra razão, vem por uma outra necessidade, vem por uma outra coisa, e você começa a dizer, Deus, o que é isso? Eu tenho algumas perguntas que eu faço praticamente todo dia na minha caminhada. E eu pego a pessoa na curva. Você congrega onde? Foi? Falei, ainda não congrega. Aí por aí, e quantas vezes? Congrega onde? E a pessoa de pronto, presbiteriana, congregacional, sei lá. Mas quando, como? Aí você já tem uma maneira. O quê? Não acredito. Você não conhece Jesus. É uma maneira de você começar a construir uma relação. Estou com sede. E ela olha para ele, e sabe o que ela vê? Ela não vê Jesus, ela vê um judeu. É assim, irmãos, quando o céu vem, e ele quer criar uma conexão comigo, eu não vejo o céu. Você não vê o céu, a gente vê só o nosso fardo de vida. Sabe o que ela vê? Ela vê um problema a mais, ela vê um judeu. Se ainda fosse de outra coisa, poderia até valer a pena uma paquera. Se ainda fosse de outra, mas ele é judeu. E judeu não nos admira. E ela bota o pé no peito dele. Mas como? Como? Que ridículo! Você é um judeu. Você é um judeu. Imagine você no futebol, um vascaíno pedindo água para um flamenguista. Está maluco, cara? Vou te dar veneno. Ou vice-versa. Agora, se é um outro menguista, vai ter. Não, é da raça, né? É da raça. Entendeu bem? Então, se Jesus não está ali vestido como um judeu, talvez, quem sabe, não rola alguma coisa. Quem sabe não acontece alguma coisa.
Mas quando ela olha para ele, ela não vê Deus, ela não vê Jesus, ela vê um judeu. Ela vê um judeu. Mas sabe, aquilo era uma estratégia. Ela fala assim, mas como? Não existe isso. Judeu não fala conosco. Como? Era uma estratégia divina. Eu não tenho dúvida que Deus tem estabelecido estratégias. E sabe, irmãos, no fundo, a estratégia divina não é se beneficiar, é mudar vidas. Aquele pedido de água, na verdade, não era para descedentá-lo. Aquele pedido de água era para transformar a vida dela. Quem sabe Deus bota no teu caminho um cliente. Quem sabe Deus bota no teu caminho um passageiro. Quem sabe. Agora com essa história de transporte aí, fala para todo mundo. O último que eu peguei, e fui logo, falei, e aí, como é que está? E comecei com o mercado. Não, agora já está ganhando pouco, já não está dando tanto. E daqui a pouco, devagarzinho, você entra. E Jesus? Eu já fui da igreja. Então, com ele no barco tudo vai ficar um pouco melhor. Então você, é uma maneira. Eu quero nesta noite pedir a mim e a você, propor a cada um de nós, coisas que acontecem conosco de maneira natural. Acredite, pode ter a ação de Deus por trás. Um pedido de água, não é alguém que está me pedindo água, é mais que isso. É uma mudança de vida, é uma transformação que vai me levar para a eternidade. Foi tão forte, irmãos, que nesse texto diz a Bíblia que ela deixou o cântaro. Ela voltou para casa sem água e sem cântaro, porque ela encontrou alguma coisa que era infinitamente maior do que tudo que ela estava buscando naquele poço. Nesta noite Ele quer fazer um trabalho na nossa vida. Eu queria que você parasse nessa quinta-feira e fizesse repaginasse essa semana, segunda, terça, quarta, quinta. Pense, descubra os momentos sutis que aconteceram. Será que não era Deus querendo alguma coisa? Te propondo alguma coisa? Criando algum tipo de conexão? E você não perdeu a chance? Sabe, irmãos, às vezes, chances perdidas, falo isso com temor e tremor, talvez não se repitam mais. Você sabe quantas vezes Jesus parou naquele poço, nos 3 anos de ministério? Quantas vezes? Uma única vez. Jesus parou naquele poço uma única vez. Uma única vez. Então tem momentos que são momentos ímpares para nós. Ou nós atendemos aquele momento, ou não atenderemos nunca mais. Porque não tem como voltar. O tempo não tem como retroceder. Nós não temos como reescrever aquela história. Não tem como. Então nesta noite eu não quero te assustar, mas eu quero pedir a Deus que você não perca a oportunidade divina sobre tua vida. Não perca essa oportunidade. Porque talvez você não tenha outra. Você vai discorrer todo o Novo Testamento e você não vai ver Jesus parado no poço como parou naquele dia. Nunca mais. Agora fique pensando quantas vezes ou quantos anos aquela mulher fez aquele mesmo trajeto. Centenas, talvez milhares de vezes. Mas aquele era o momento. Aquele era o dia. Nesta quinta-feira, de alguma maneira, Deus toca o meu coração para dizer que talvez para nós aqui seja hoje um dia de Deus para um milagre. Um dia de Deus para o milagre. Então a gente deve parar e dizer, Deus,
Eu quero, Deus, perceber esse timer. Eu quero perceber esse momento. Porque oportunidades perdidas são oportunidades perdidas. A Rádio Relógio tinha uma máxima que dizia: cada minuto que passa é um milagre que não vai se repetir. E é verdade, porque passou. Porque passou. Então, se eu tenho a chance de abençoar alguém aqui agora, e eu não faço, esse time passou. Se eu tenho a chance de dar carona para alguém agora, e eu não dei, não adianta mais, esse time passou. Ou eu faço nesse momento, ou não adianta fazer depois. Imagine você, o dono da hospedaria que não hospedou Maria. Puxa, não, manda avisar ele que eu arranjo uma vaga para hospedar. E voltaria o recado: não precisa mais não, já nasceu. Já nasceu. Não, mas não precisa mais não, já nasceu. Já nasceu. Não precisa mais não. Não precisa mais não, já nasceu. Já nasceu. Se a gente não perde esses momentos, algo acontece. E nesta noite, o Espírito diz claramente que essa é uma noite única para o milagre único. É uma noite única para o milagre. E ela começa da maneira mais assim: por que você veio na igreja hoje? Porque deu engarrafamento, porque o pneu furou, porque eu tenho que falar com alguém, pegar um papel. É uma coisa completamente boba, ou que nenhuma relação com nada. Com nada. Mas na verdade, por trás de tudo isso, há uma articulação divina. Permita essa palavra: há uma conspiração divina. Há uma conspiração divina para mudar a história de uma pessoa. Você lembra? Você está um pouco interessado nessa noite? Como foi que Jesus chegou nesse local? Como foi? Eu vou reler o texto. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, os fariseus estão: esse cara, ele é mais importante que João Batista. Olha, esse é o cara, hein? Ele sai de cena. Uma conspiração divina. Os fariseus são eternos adversários, mas agora estão falando de Jesus. Estão pensando sobre a dimensão que ele está tomando. Estão tratando dele. Que coisa interessante. Eles não sabem que aquela ação deles é Deus por trás, como que regendo todo aquele quadro. Aí Jesus sai e vai parar num poço, meio-dia, cansado, como homem. E chega uma mulher e ele pede água. Toda a história, ela tem mais que uma impressão. As entrelinhas. A eternidade está fazendo tudo isso por causa de uma única pessoa. O céu está conspirando a teu favor hoje. A eternidade está conspirando a teu favor hoje. E Deus usa as coisas mais, meu Deus, Deus usa as maneiras mais inusitadas para dizer: eu vou bater na porta do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Se você ler o livro, capítulo 3 do Apocalipse, diz lá, ele dizendo: tu dizes que é rico, que não precisa de nada. Isso é o autoconvencimento. Sabe na porta de quem ele bate? De quem está convencido que não precisa de mais nada. Você lembra desse texto? Vamos relembrar ele. Capítulo 3 é a carta à Laodiceia. Diz assim: conheço as tuas obras. Versículo 15: que nem és frio, nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente. Sabe, Laodiceia, ela é morna. Ela não é quente, ela não é fria. Ela está no meio. É uma zona cinzenta. Quantas vezes a nossa vida está assim também? Nossa vida está uma vida cinzenta. Está alegre? Eu não sei se estou alegre, eu não sei se eu estou triste. Você está o quê? Eu estou no meio. Feliz? Eu não sei se eu estou feliz ou se estou infeliz. Você está o quê? Eu estou no meio. O que é o meio? O que é esse meio? O que é esse meio? Versículo 17. Pois dizes é autodeclaração. Pois diz, você se autodeclara: estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. É assim que muitos têm vivido. Se acham autossuficientes, ricos. Eu não preciso de nada, eu tenho tudo, eu sou tudo, eu sei tudo. Estou batendo na tua porta. O grande, o eterno, o divino, o majestoso, o glorioso, Ele está batendo na porta. Quem é o homem mais poderoso do mundo hoje, politicamente falando? Inegavelmente, Barack Obama. Você já pensou? Amanhã na Vila do João, um escurinho, chamado Barack Obama, bate assim na porta da tua casa e tu olha pelo olho mágico e fala assim: parece o Barack Obama. Aí você bota o ouvido, ele está falando em inglês. Hello, I am Barack Obama. Hello. Aí você olha, hein? Deixa eu trancar mais essa porta. Ou então você fala: mas quem é você? Eu sou o Barack Obama. Mas o que você quer? Eu queria tomar um cafezinho, um copo d'água. O presidente americano está na minha casa e querendo entrar na minha casa, tomar um café comigo. Não. Abra a porta, não. É uma tosca ilustração, né? É uma boba ilustração. Deus, o Criador de tudo. Deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí. Deixa eu entrar aí na tua casa. Deixa. Ele está dizendo isso. O grande, o eterno, o perfeito, o santo, o glorioso, Ele quer entrar na tua casa. Uma casa que está mal cheirosa pelas tantas coisas que fazemos. Está desajeitada pelas tantas coisas que nós temos. Está desarrumada pelas tantas coisas que nós arranjamos. Mas Ele quer entrar. Nesta noite, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar. Porque se Ele entra, Ele vai mudar o ambiente. Se Ele entra, Ele vai transformar todas as coisas. A terra estava sem forma e vazia, mas Ele, o Espírito, paira sobre, querendo, desejando arrumar tudo embaixo. E quando Ele brada, haja luz, tudo é transformado. Eu quero que você hoje acredite nisso. Que Deus, que o céu conspira em nosso benefício. Sabe, a gente fica pensando, eu queria que Deus falasse comigo numa palavra profética. Assim, em uma língua estranha. Às vezes Ele vai falar assim, mas outras vezes Ele vai falar contigo pedindo um copo d'água. Outras vezes Ele vai falar contigo perguntando a você se o ônibus tal passa nessa rua. Ele vai falar contigo perguntando a você: será que vai chover hoje? Será que vai fazer frio hoje? Uma coisa completamente sem muita dimensão. Mas aquilo é só uma estratégia para estabelecer uma comunicação contigo. Ele quer começar um diálogo. Eu garanto a você que se você deixar, você vai se surpreender.
se você baixar as armas, se você parar de pensar que é um judeu, se você desarmar de tudo, essa história vai terminar bem. Você entende isso hoje? Você crê que hoje que o Senhor Ele tem uma mudança para cada um de nós? Ele tem uma mudança para cada um de nós. O Senhor Ele tem algo diferente. Sabe, essa moça jamais pensou que aquele dia, o importante para ela perderia a importância. Porque Deus tinha algo infinitamente maior. E eu quero fechar essa reflexão, fazendo uma pergunta para você. O que é importante para você hoje? Um empréstimo? Dinheiro? Um aval bancário? O que é importante para você hoje? Uma sentença favorável? Sabe, nós estabelecemos valores importantes para nós. E nesta noite, Deus está hoje aqui dizendo: eu tenho uma coisa mais importante, que talvez você não conheça ainda. Vamos começar uma relação? Vamos começar, porque eu vou trazer tanta coisa para você hoje, que você vai sair completamente transformado da maneira como você chegou aqui. Ela chegou naquele poço tensa, ela chegou naquele poço frustrada, ela chegou naquele posto completamente decepcionada com a sua história de vida. E ela voltou diferente. Você crê nisso hoje? Você crê que hoje Deus pode fazer você voltar para casa hoje completamente diferente? Você crê que Ele permanece do mesmo jeito que sempre foi? Você crê que a validade da operação dEle permanece tal qual, igual? Você crê nisso hoje, amém? Sentado como nós estamos, te faço uma pergunta, não responda, só pense nela. Qual é a tua grande preocupação nessa semana? Qual é a tua grande angústia dessa semana? Todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós temos preocupações e frustrações e decepções. Todos nós temos. Você também tem. E a minha proposta hoje é uma só. Você está disposto a aceitar essa relação, esse diálogo, esse interesse do divino a teu respeito? Você está disposto a se despojar, se desarmar e deixar que isso flua? Então deixa fluir uma relação divina hoje na tua vida. Diga: Deus, eu quero me abrir. Eu quero me abrir para que uma relação nova transforme a minha vida. Faça isso hoje. Diga aí aonde você está: Senhor, eu quero abaixar as armas, eu quero lançar fora esses preconceitos todos que a vida acabou me fazendo ser. Porque eu sei que hoje um milagre pode acontecer. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você hoje? Amém? Diga assim: Senhor Deus, eu creio que os céus têm trabalhado para encontrar um momento propício de agir na minha vida. Às vezes, nós vamos para o Senhor pela dor. Às vezes, vamos na angústia, no sofrimento. Mas, às vezes, Ele quer nos poupar. O Senhor queria poupar essa mulher de talvez uma decepção ainda maior naquele dia. Você veio hoje aqui, nessa noite, porque há um propósito maior de Deus. Vamos começar uma relação, eu queria entrar um pouquinho na tua intimidade, porque eu quero revelar a minha intimidade para você. Ele disse para aquela mulher: mulher, eu vou me revelar a você como não me revelei ainda a ninguém. Eu sou o Cristo. Eu sou.
Ele se revela a ela como Deus. E Ele revela a ela o que o Pai está procurando. Mas ela abriu também a intimidade dela. Ela foi sincera, foi verdadeira. Só existe uma maneira de nós ativarmos esta relação. É usando o princípio da verdade. Enquanto você esconder a verdade, enquanto você ocultar a verdade, você jamais vai entrar na intimidade com Ele. Nunca. Vá para onde quiser ir. Vá para onde quiser ir. Enquanto você não abrir o coração em verdade, você nunca vai ter a revelação da verdade na tua vida. Você entende isso hoje? Então, meu convite hoje para mim e para você. Vamos começar uma história nova hoje? A Bíblia diz, talvez um dos textos mais pesados da Bíblia, diz que o diabo é o pai da mentira. Um pai gera filhos semelhante a si próprio. Esse texto diz que quando eu minto, eu estou gerando diabinhos. Quando você mente, quando eu minto, eu estou gerando descendentes do diabo. Duro isso? É muito duro. É este livro que diz isso. O pai da mentira chama-se diabo. Gato gera o quê? Cavalo gera o quê? Peixe gera o quê? Homem humano gera o quê? Filhos humanos. O diabo gera mentira. E quando eu minto, eu estou gerando filhos que o diabo gera. Duro isso? É muito duro. Mas é verdade.